Boa tarde a todos, eu me chamo Jerusa e vou apresentar então o tema de desinfecção por luz UV. Trago aqui então o roteiro da apresentação, que vai iniciar com a explicação do que é a tecnologia, passando por fatores de eficiência, aplicações, abordar brevemente a fotocatálise heterogênea para desinfecção por UVC, despesas, algumas informações breves de despesa, custos, vantagens, fatores limitantes e conclusão. Bom, o que é a tecnologia de desinfecção por luz UV? A luz UV é uma eficiente ferramenta na desinfecção contra diversos micro-organismos prejudiciais à saúde humana, como bactérias, vírus e fungos. Primeiramente, antes de entendermos o mecanismo de desinfecção por UVC, é necessário definirmos o que é a luz UV. A luz UV ela é subdividida então em luz UVA, UVB, UVC e vácuo UV. Essas faixas de luz possuem comprimento de onda menores que o espectro visível e maiores do que os raios X, compreendendo então a faixa de 100 nanômetros a 400 nanômetros. Bom, é no comprimento de onda de 254 nanômetros dentro da faixa UVC que a luz UV tem seu pico de ação germicida. Essa ação germicida consiste, em análise simplista, no ataque ao DNA da célula e a inativação do micro-organismo, isso é, impedindo de se reproduzir, o que por fim culmina na morte desse micro-organismo. Bom, a radiação UV de comprimento de onda entre 240 e 290 nanômetros, ou seja, a luz UVC, penetra na célula devido ao pequeno diâmetro dos patógenos, desses patógenos de menos de 20 nanômetros, que dificilmente essa espessura é uma barreira para a luz UV. Portanto, a radiação penetra no núcleo da célula, que contém o DNA, e causa a dimerização das tininas presentes no núcleo no DNA. Quando essa dimerização, que é esse efeito mostrado na figura ali, quando essa dimerização ultrapassa a capacidade de reparo enzimático, a célula então ela não é mais capaz de se dividir, de se multiplicar, e o organismo então morrerá. Então ele faz a quebra dessas ligações e ocorrem novas ligações que acaba influenciando e impedindo a reprodução dessas células, desses micro-organismos. Bom, uma das principais diferenças em relação à desinfecção por UVC, quando comparada com a desinfecção tradicionalmente utilizada por produtos químicos, é que, ao contrário da desinfecção por UV, os desinfetantes químicos atacam a parede celular e o conteúdo celular, o protoplasma, levando então à destruição dessas células e assim à morte do micro-organismo, enquanto a luz UV ela ataca apenas o núcleo da célula, o DNA, impedindo que essas células se reproduzam. O grande problema na utilização de desinfetantes químicos é que na desinfecção da água, por exemplo, é que eles também reagem com as substâncias presentes no ambiente. Essas reações levam a produção de produtos potencialmente perigosos para a saúde, ou pelo menos desinfetantes indesejáveis, como, por exemplo, compostos clorados. Outro ponto é que desinfetantes químicos são consumidos e, portanto, não estão mais disponíveis para desinfecção na concentração dosada, necessitando, assim, um controle na concentração por meio de reposição. Nessa aplicação, para a desinfecção de água, a gente deve também pontuar que a água, no caso da desinfecção por UVC, ela atenua a luz UV de tal forma que uma maior irradiância, então, seria necessária, uma maior intensidade para que se realizasse a desinfecção de forma efetiva. No entanto, nesse caso, nenhum subproduto é produzido e somente se a irradiância for centena ou milhares de vezes, a menos que a irradiância for centena ou milhares de vezes maiores do que o necessário para a desinfecção, a menos que isso aconteça, nenhuma modificação mensurável deve ser esperada. Bom, em relação à eficiência, existem dois fatores que desempenham um papel decisivo na desinfecção por UV. São eles a intensidade de radiação, também chamada de irradiância, que por sua vez depende da distância e do meio, e o tempo de radiação e exposição, no caso, à luz UVC.
Esses parâmetros são frequentemente expressos em termos de dose de energia. Esse é um parâmetro que relaciona a irradiância com o tempo de exposição, resultando na dose total de energia empregada na desinfecção. Por regra, frequentemente se utiliza como parâmetro de eficiência uma dose de energia necessária para que se obtenha uma redução de no mínimo 4 decimais da concentração de organismos após a desinfecção. Essa redução é o equivalente à inativação de 99,99% dos micro-organismos. Os dados dessa redução logarítmica são obtidos através da quantificação dos micro-organismos sobreviventes após a desinfecção e comparados com a concentração inicial de micro-organismos conhecida. Assim, a dose de energia depende da potência da fonte de emissão V e do tempo de exposição e é medida em joule por metro quadrado. Portanto, para cada micro-organismo, ele deve ser exposto então a uma dose mínima de UV para garantir a inativação desses mais de 4 decimais, essa redução. Essa dose varia conforme o tipo de micro-organismo e também conforme o meio que esse micro-organismo está, que pode provocar um certo grau de atenuação da luz UV incidente. Adicionalmente, uma variável que tem grande influência na desinfecção por luz UV é o comprimento de onda. Como mencionado, o pico do efeito germicida encontra-se na faixa UVC e ele se aproxima do valor de 254 nanômetros. É o que mostra esse estudo que investigou a influência do comprimento de onda na desinfecção usando o luz UVC para coronavírus. Esse estudo ele utilizou apenas as faixas mais superiores de luz UVC, ele utilizou uma lâmpada de LED, que tem então esse comprimento, ele testou esses comprimentos de ondas de 265 a 300 nanômetros de comprimento. O trabalho revela então que há uma maior sensibilidade do coronavírus ao menor comprimento de onda aplicado, que era de 265 nanômetros. Essa sensibilidade ela decresceu linearmente com o aumento do comprimento de onda até o limite superior do UVC, sendo que para os comprimentos de onda maiores, uma maior irradiância foi aplicada e assim o menor comprimento de onda de 265 nanômetros se mostrou mais eficiente quando comparado aos comprimentos de ondas maiores, alcançando a inativação com uma dose de energia muito menor para os mesmos percentuais de redução. Em relação às aplicações, então, nós temos a desinfecção do ar, a aplicação na desinfecção da água e desinfecção de superfícies. Essas três tipos de aplicações podem ser citados. Na desinfecção ao ar, são instalados reatores de desinfecção com lâmpadas UVC protegidos, onde o fluxo de ar é forçado e então retorna para o ambiente sem que haja exposição do ambiente e, consequentemente, das pessoas à radiação UVC. Esse tipo de sistema já foi utilizado para impedir a propagação de sarampo em escolas, bem como ele vem sendo utilizado recentemente e empregado em função da pandemia de Covid-19 com o intuito de ser mais uma barreira então para a transmissão do vírus. A desinfecção da água, a desinfecção UVC na desinfecção da água, ela é bastante eficiente até mesmo e eficaz até mesmo contra parasitas extremamente resistentes a químicos como o Cryptosporidium e a Giardia, e sem a presença então dessas reações que geram resíduos químicos, como no caso de desinfectantes químicos. E a desinfecção de superfícies de UVC é frequentemente utilizada então em laboratórios para desinfectar equipamentos como óculos de segurança, instrumentos, pipetadores, vidrarias, recipientes de plásticos. Também laboratórios de microbiologia utilizam para desinfectar as superfícies dentro dos gabinetes de segurança microbiológica, entre outros usos. A UVC também é especialmente interessante na desinfecção de ambientes hospitalares, sendo que diversas salas cirúrgicas já contam com lâmpadas UVC de vapor de mercúrio instaladas para promover então a desinfecção desses ambientes antes e após a sua utilização. Em relação à fotocatálise heterogênea, a fotocatálise heterogênea é uma alternativa então para desinfecção, ela vem sendo estudada durante as últimas décadas, pois ao utilizar a radiação UVC, a promoção então do aumento da eficiência na desinfecção quando comparado com processos que utilizam somente a UV, devido a dois mecanismos sinergéticos, pelo efeito da radiação UV e pelos sítios altamente oxidantes formados na superfície dos catalisadores. Como, por exemplo, eu trago aqui
esse estudo, um dos primeiros trabalhos, então, nesse sentido de utilização da fotocatálise como auxílio na desinfecção por UVC, do Matsunaga, foi feito, então, ele foi publicado em 1985, e ele revelou, então, um novo conceito de esterilização fotoquímica, o qual poderia, então, inativar células microbianas por fotocatálise heterogênea. Essa equipe foi capaz de demonstrar que partículas de dióxido de titânio irradiados, eles destruíam as bactérias, tais como lactobacillus, Escherichia coli e essas leveduras algumas leveduras que foram testadas. E em radiação, que eles foram irradiados no tempo de 60 a 120 minutos, eles conseguiram então essa inativação desses micro-organismos. Além disso, eles comprovaram que a ação fotodestrutiva desse catalisador estava associada à redução dos níveis intracelulares de uma coenzima específica por fotooxidação. Os achados desse trabalho abriram então uma nova era no campo de esterilização, portanto resultando em tentativas de usar essa nova tecnologia fotocatalítica para desinfectar água potável e também remover bioaerossóis de ambientes internos. Bom, o processo de fotocatálise heterogênea é proveniente da interação da luz UV com o semicondutor e acarreta em danos à parede celular e à membrana citoplasmática devido à ação oxidativa desse processo. Então, a ação fotocatalítica ela aumenta progressivamente a permeabilidade da célula, permitindo um fluxo livre do conteúdo intracelular que conduz finalmente à morte então, dessa célula. Normalmente o fotocatalisador mais utilizado ainda é o dióxido de titânio, porém vários outros, nesses últimos anos, sendo desenvolvida a fotocatálise para desinfecção, outros materiais foram estudados foram descobertos como materiais baseados em carbono e grafeno. E como há uma tendência de se empregar em várias aplicações metais de transição nanoestruturados, há também esse potencial de aplicação de metais de transição nanoestruturados em 2D, que podem possuir então uma capacidade semelhante ou melhor para a esterilização fotocatalítica, devido à grande área superficiais que esses materiais apresentam e excelente utilização da luz. Bom, no que tange às despesas, o custo com desinfecção no tratamento de água, segundo esse trabalho de Silva de 2012, o custo com produtos químicos é a segunda maior despesa na operação de uma estação de tratamento de água, representando cerca de 26% dos custos totais. Em relação às despesas hospitalares, grande parte do orçamento hospitalar é empregado em despesas como limpeza e desinfecção, sobretudo na compra de produtos químicos para esse fim. O que representa então altos custos orçamentários, como por exemplo eu trago aqui uma amostra da execução orçamentária do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre para o ano de 2018, onde mais de 6 milhões do orçamento foram destinados à compra de material para limpeza e desinfecção e cerca de 3 milhões e meio de reais foram gastos com a prestação de serviços de limpeza e desinfecção, totalizando cerca de 9,6 milhões de reais nesse setor. Então é uma parcela bem grande do orçamento que vai para a desinfecção. Bom, como vantagens, a gente pode citar algumas potencialidades na implementação da luz UVC para a desinfecção. São elas o aumento da produtividade, né? Entre as muitas vantagens para a desinfecção, a gente pode citar essa redução do tempo e dos custos, e possivelmente, então, um aumento nessa produtividade. A eficiência com a inativação completa dos micro-organismos, inclusive micro-organismo resistente a químicos. Por ser um meio físico, ainda não existe nenhum trabalho que relate uma resistência de algum micro-organismo para desinfecção por UVC, como acontece com os meios químicos, e também pela capacidade de desinfecção, ao mesmo tempo que se faz a desinfecção de um ambiente que faz a superfície, ela também faz a esterilização do ar. E esse processo, então, ele é muito interessante porque ele promove, então, a desinfecção do ar, ele quebra uma rota de transmissão desses patógenos.
Bom, como fatores limitantes, a gente pode citar o uso dessa tecnologia, no uso dessa tecnologia está o fato de os trabalhadores ou usuários que não podem ser expostos à luz UVC em razão dos conhecidos danos à saúde humana. Portanto, para a desinfecção de ambientes ou locais, os locais devem ser esvaziados até o fim do processo. Não pode ter contato com trabalhadores ou, enfim, usuários com a luz UVC. A eficiência, o processo ele sofre bastante influência então do gerador, do emissor de distribuição na emissão e distribuição dessa luz UVC. Então esse reator, esse emissor, ele deve ser monitorado para garantir que esteja se empregando uma dose efetiva para a inativação desses micro-organismos. Bem como os testes de redução para validação desses resultados, eles não podem ser feitos através de análise residual, como nos processos químicos. É a necessidade, então, de avaliação desses micro-organismos por processo de quantificação microbiológica. E a absorção, então, o processo é limitado também pelo meio onde encontram-se esses micro-organismos, que a depender da turbidez, ele pode absorver uma maior parte da energia UVC. Então, ele pode absorver essa energia que acaba não sendo necessário um aporte maior energético para que se faça essa inativação desses micro-organismos. Uma outra limitação é o fato de obstáculos presentes no ambiente podem, então, impedir a passagem da luz. Por fim, como conclusão, entende-se que a tecnologia de desinfecção por UVC é um método eficiente, já consolidado e que não gera resíduos na promoção da desinfecção, então, por isso ele estará cada vez mais presente nos diversos setores cujo controle de desinfecção e contaminação são indispensáveis. Muito obrigada.